Então, gente, dando continuidade, algumas dúvidas devem ser esclarecidas à medida que a mãe vai perguntando. Eu trouxe aqui algumas que podem surgir, que vocês podem estar informando para a mãe, como, por exemplo, em relação ao sono, que a criança realmente, quanto mais novinha, mais problema em relação ao sono, o sono é muito fragmentado, então isso é normal. Normalmente a gente diz que a mãe ela tem que descansar nesse momento que a criança está dormindo, porque ela depois tem que estar cuidando do seu filho, né? Também já falei em relação à luz, né? Que a gente não deve colocar luz muito forte em cima da criança, porque ela tem fotofobia, a visão dela ainda não está completamente desenvolvida, então sempre deixar na penumbra. Em relação à posição para dormir, né? A posição correta é de barriga para cima, inclusive esse é o cartaz da campanha da Pastoral da Criança, porque dessa forma você previne contra ela não ter asfixia, dela ficar de bruços e ter asfixia. Em relação a passeio, gente, recém-nascido, mais uma vez, ele não tem as proteções necessárias. Então, você ficar levando essa criança recém-nascida para passear, ir para shopping. Gente, eu já vi pessoas levando recém-nascido de 2, 3 meses para o Carvalho, já vi, fazendo feira. É um absurdo, gente. Uma criança dessa não precisa sair para nada. A gente só sai mesmo quando houver necessidade, se precisar ir no pediatra, se precisar ir no postinho, se precisar tomar vacina. Mas a criança ela tem que ficar o mais resguardada possível. Por isso também muito cuidado com questão de visitas, tá? Infelizmente tem essa cultura de estar visitando recém-nascido. Além de você estar atrapalhando muitas vezes o descanso da criança e da mãe, porque tem que estar atendendo a visita desnecessária, porque ninguém nunca foi fazer uma visita para oferecer para lavar uma roupa de uma criança ou para ficar com ela de madrugada quando está acordada, tá? Mas para ir ver se com quem parece, se o menino é feio ou bonito, como é a casa, isso tem de monte. Então, evitar também esse tipo de coisa. Em relação às vestimentas, gente, não há necessidade de estar a criança toda empacotada. A criança vai demonstrar se ela precisa ou não. Muitas vezes você encontra uma criança toda empacotada, chega a estar vermelha, quente, porque ela está com calor. Então, por exemplo, lá onde a gente mora, usar roupas mais leves, né? Em relação ao banho de sol, a gente até vai falar da icterícia, o banho de sol ele é muito importante. Importante que a criança esteja completamente pelada. Não adianta você dar banho de sol na criança ela vestida. Então tem que estar completamente pelada. Esse banho de sol vai diminuir aquele amarelado da pele. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Cuidado com as unhas, né? Sempre deixar bem cortadas as unhas das crianças, porque como elas crescem muito rápido e são fininhas e a pele é delicada e ela passa muito no rosto, corre o risco de arranhar. Higiene oral, a gente vai falar do mofo, eu vou mostrar para vocês como é que deve ser, mais na frente, como é que deve ser essa higiene. E intercorrências, né? Você vai explicar o que é que pode ser feito para prevenir, para tratar cólicas, mofo na boca, assaduras, miliária, que é aquelas brotoejas que aparecem no rosto da criança, e também em relação ao refluxo. Além disso, é porque aqui está a barra, e em relação também à pele e os olhos amarelados. Então, a gente vai falar de cada uma dessas intercorrências. Em relação às cólicas, eu já até mencionei para vocês que existe 2 tipos de cólica. A fisiológica, né, que é normal, é esperado, e as patológicas. Qual é a diferença? A fisiológica, gente, ela ocorre porque o intestino da criança, o sistema digestivo, ainda não terminou sua formação completa. Então, é comum a criança ter cólicas justamente porque fica criando gás e ela sente dor. Essas cólicas, elas duram no máximo até 3 meses, 3 meses e meio. No máximo isso, tá? Outra coisa que a gente sabe que as cólicas são fisiológicas, porque mesmo ela tendo cólicas, ela tá ganhando peso, ela consegue dormir, então, ela consegue se alimentar. Então, as cólicas são fisiológicas, justamente por causa do final da preparação do sistema digestivo dela.
Já as cólicas patológicas, gente, essa criança, você, além das dores e tal, ela não consegue dormir, ela não consegue se alimentar, ela perde peso, porque recém-nascido nunca deve perder peso. Se estiver perdendo peso, tem que ser investigado. Então, normalmente, as cólicas patológicas podem estar relacionadas a isso. E aí pode ser vários motivos, pode ser uma obstrução intestinal, aí só o pediatra mesmo para descobrir, tá? Em relação a quais são os sinais que demonstram que a criança está com cólicas. O choro sem parar, ele se contorce e ele normalmente fica flexionado, a mão fica fechadinha, a perna ela fica toda mais durinha, tá? Isso pode significar que ela está com cólicas. A barriga fica endurecida, ela fica roxeada, avermelhada, o rosto, né? Porque chora muito forte. As mãos ficam fechadas em punho e tem expressão de dor, tá? Então, esses são alguns sinais que demonstram as cólicas, tanto fisiológicas como patológicas. Gente, a criança apresenta dessa forma. E aqui tem algumas dicas, e aí vocês frisem muito em relação a essas intercorrências, vocês fixem muito nos cuidados de prevenir ou de aliviar esses problemas. Então, estudem bastante essa questão, né? Como aliviar as cólicas, por exemplo. Então, uma das medidas é você colocar ele de bruços, como está aqui, né? Que normalmente você colocando ele de bruços, você vai apertando a barriguinha dele e sai os gases e aí alivia as cólicas. As cólicas são devido ao acúmulo de gases no estômago. Você também pode pegar uma fraldinha, passa o ferro, esquenta e bota em cima da barriga, porque o que é morno dilata. Então, vai também sair os gases, vai aliviar. Pode utilizar as perninhas em flexão, como está mostrando aqui. Gente, é tão impressionante quando a criança está com cólica. E você faz isso, é você fazendo isso e a criança soltando os gases, né? Então, fazer a flexão das pernas do bebê como se estivesse andando de bicicleta e evitar medicamentos, gente. Infelizmente, muitos pediatras já prescrevem, sem nem a criança sentir nada, já manda tomar Luftal, né, que é para gases. A gente só dá, gente, depois da gente ter feito todas essas medidas. Colocar a criança de bruços, pode colocar ela em contato com a barriga da mãe, né, pele a pele, que também esquenta, ela solta os gases. Então, tem várias medidas que você pode fazer para evitar ficar dando medicação para a criança. A outra intercorrência, gente, é a candidíase. Mas, professora, candidíase não é uma infecção vaginal? Candidíase, gente, é uma infecção causada por um fungo chamado Candida albicans. Esse fungo, tanto você encontra na região vaginal, como você encontra na boca, né? E aí, o que é que acontece? O recém-nascido pode... Aí, normalmente, a gente não chama de candidíase no recém-nascido, a gente chama de mofo. Também é chamado de monilíase, tá? Que é aquele mofo, aquela parte branca, esbranquiçada que fica na boca da criança, que também pode dar na região genital. É causada por um fungo, né? Por isso que é uma micose, é causada pela Candida albicans. A criança, ela tem esse fungo na boca, sabe? Só que qual é a diferença? Quando você mantém a boca higienizada, ela não cria mofo. O mofo, que é proveniente desse fungo, ele gosta de local quente, úmido e sujo. E é quando a boca da criança fica assim, quando você não higieniza. Normalmente, muitas mães acham que só é para higienizar a boca da criança quando começa a nascer os dentes. E não é, gente. Escovar os dentes é uma coisa, higienizar os dentes é completamente diferente. Só um minuto. Então, tem que ser higienizada a boca da criança de forma correta para evitar justamente esse mofo, né? Normalmente ela apresenta com manchas brancas dentro da boca da neném e na região genital aparece avermelhada, que normalmente está associada às assaduras. Aqui, gente, a forma correta de você higienizar a boca da criança. Sempre que você for amamentar o recém-nascido, terminou a amamentação, você deve higienizar utilizando gases, ou pode ser até a ponta da fraldinha. Você molha e com soro fisiológico ou com água filtrada e passa pela boca toda da criança para retirar o excesso de leite da boca, tá?
Quando nascem os primeiros dentinhos, existe essa escovinha de dedo, não sei se você já viu, que é de silicone, que também pode ser utilizada, mas sem creme dental, tá? O creme dental com flúor, ele só pode ser utilizado quando a criança já sabe cuspir, porque se ela engole o flúor, pode dar dor de barriga. Existem no mercado creme dental sem flúor, tá? Mas são caros e não há necessidade de você usar creme dental. Se não tiver essa escovinha, pode continuar utilizando a fraldinha, a gases, para poder limpar a boca. Quando ele já tem os dentinhos formados, aí utiliza a escovinha. Lembrando, se for colocar creme dental, tem que colocar creme dental que não tem flúor. Ou se a criança já sabe cuspir, aí a gente utiliza o creme dental com flúor. Em relação à dermatite das fraldas, né, que são as assaduras, é uma irritação da pele que ela ocorre com o contato com a urina e com as fezes. Gente, assadura não é porque a criança é gordinha, é porque a criança não foi limpa de forma correta. Normalmente você só vê limpando quando a criança faz cocô, mas a urina, gente, a urina da gente é o que não presta, não é só água, são resíduos, e aí causa assadura na criança. Então, a urina também, em contato com a pele da criança, vai causar assaduras, né? E aí, normalmente, essa pele fica irritada, fica delicada, e é um local também para ter infecções oportunistas, né? Bacterianas, ou até por fungo, que é a cândida. E aí, depois de ter uma infecção nessa região, aí pode ferir, aí pode ficar bem mais complicado. Lembre-se, foque nessa questão dos tratamentos e prevenção. Como você trata ou previne a dermatite, né, que são as assaduras. Você deve higienizar bem o local, né? Então, higienizar bem a regiãozinha, lavar com água e sabão. Aqueles lenços umedecidos, gente, eles só devem ser utilizados, por exemplo, quando sai com a criança, aí a criança faz cocô, xixi, aí você limpa, porque não tem água e sabão disponível. Mas estando em casa, sempre lavar com água e sabão, tá? Trocar as fraldas sempre que necessário. Então, não é porque é fralda descartável que você vai deixar o menino o dia todo com a fralda só porque ele fez xixi, chegar acumula. Não. Chega uma hora que essa fralda fica saturada e para evitar o contato da pele da criança com a urina, tem que ser trocado. Usar sabão neutro ou de coco para lavar as roupas da criança, até mesmo para evitar alergias no corpo dela. Deixá-lo sem fralda sempre que for necessário para essa região respirar, ficar sequinha. Expor a região ao sol também é outra medida para fortalecer a pele. Então, na hora que você for dar o banho no sol por causa do amarelidãozinho da pele, também expor a região do bumbum, porque ajuda a fortalecer também. Não usar produtos irritantes. Se já tiver assada, tem que ir no pediatra para poder passar antibiótico e antifúngico ou corticoide se necessário. Se não tiver assada, usa uma pomada contra assaduras, tá? Por exemplo, o hipoglós. A hipoglós é uma pomada que previne assaduras, ela não trata. Se a criança já está com a região vermelha, irritada, que já está assada, não é mais para usar o hipoglós. Tem que usar uma pomada específica para tratar assaduras. E aí só com prescrição médica, tá? E sempre manter a pele muito limpa e seca. Outro problema que apresenta no recém-nascido é a miliária, né? A miliária, gente, é a brotoeja, que é aqueles pontinhos vermelhos que aparecem, né? Às vezes parece uma espinha, porque na verdade existe vários tipos de brotoeja, vários tipos de miliária. Existe essa que é mais cristalina, que são os pontinhos brancos, a miliária rubra, que fica vermelha, e a miliária pustulosa, que parece pus. Por isso que muita gente acha que é espinha. Por que que isso acontece, gente? Só porque a pele da criança é sensível e os poros da criança entopem. Quando entope, né, aqui, ó, os poros vai sair no suor. Quando entope, aí forma a brotoeja miliar, tá? Porque a pele é muito sensível. Normalmente, 40% dos recém-nascidos apresentam, né? Principalmente no rosto, principalmente na área do nariz e das bochechas, na testa, no queixo. O povo muito diz que é questão de cheiro. Não é o cheiro, gente, é porque às vezes você tá sujo, você encosta na criança, o beijo na criança,
e você pode fechar os poros. Então, não é adequado você ficar beijando a criança no rosto por causa disso. Mas não é só o beijo, tá? Se você não higienizar, quando for dar banho na criança, não higienizar corretamente o rosto dessa criança, vai entupir também. E aí vai criar também a miliária, né? Então, são formadas por os poros bloqueados, né? Normalmente, gente, com 2 meses isso acaba. É só uma fase de adaptação, mas não deve colocar nada em cima. Não é para espremer, não é para tentar retirar, não precisa colocar medicamento nenhum, apesar que muitos pediatras prescrevem. Mas não há necessidade, gente, de forma alguma. Nem sempre o que médico fala é correto. Então, a gente tem que utilizar o bom senso. Normalmente, com 2 meses, isso desaparece espontaneamente. O que é o refluxo gastroesofágico, gente? Refluxo, gente, é diferente de regurgitação. Existe a regurgitação e existe o refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico, gente, é a patologia, tá? Que aí a gente tem que tentar investigar e tem que tratar, tá? A regurgitação é o que o povo chama de golfo. Do mesmo jeito que eu disse que tem as cólicas fisiológicas e patológicas, também existe o fisiológico patológico. A regurgitação, que é o golfo, é o fisiológico, é o normal. Até o primeiro ano de vida acontece de forma normal, não é nada demais. Já o refluxo gastroesofágico já é algum problema e aí tem que ser investigado, tá? Como é que a gente sabe? Primeiro, que a regurgitação, a criança, mesmo que ela tenha o golfo, né, que está mostrando aqui, ela continua ganhando peso, ela dorme, né, ela se alimenta, então é normal. Se ela estiver com esses golfos, né, e aí tá perdendo peso, chora muito, tem problema respiratório, né, não dorme direito, e principalmente tá perdendo peso, aí pode ser o refluxo gastroesofágico, mas para dar o diagnóstico, só o pediatra mesmo, tá? Então, a regurgitação é quando volta conteúdo do estômago, por isso que é branco, por quê? Porque ele só se alimenta de leite. Então, aquele leite aquele golfo, gente, nada mais é do que o leite que foi digerido, tá? É comum nos primeiros meses de vida e pode desaparecer até o primeiro ano. Já o que é o problema, que é o refluxo gastroesofágico, a criança ela com muito mais frequência, né? Normalmente vem acompanhado de vômitos. Qual é a diferença de só regurgitar, de golfar e de vomitar? Quando é só o golfo, a regurgitação, gente, ele tá normal, sem nada, ele só faz abrir a boca e golfa. Com o vômito, você percebe que tem contração no abdômen. Então, normalmente, o abdômen contrai, tem aquele esforço, e aí é que vomita, tá? E aí, normalmente, apresenta perda de peso, anemia, complicações respiratórias, otorrinolaringológicas, né? Que é problemas fungando, né? Não respira direito, dorme com a boquinha aberta. Então, tudo isso pode indicar que esteja um problema. Qual é a forma de prevenir, tá? Existe uma fórmula chamada AR, né? Que é antirregurgitação, que se a criança estiver regurgitando muito, o pediatra prescreve, né? São carinhas, né? Essa aqui é uma marca, Novalac, que é a AR Digest, que melhora a questão da digestão, tá? Mas existem formas que você pode prevenir, né? De forma caseira mesmo, algumas medidas que você previne, né? Diminui essa regurgitação, que é, por exemplo, não dar comida demais à criança. Ou seja, você alimenta ela de forma fracionada. Você não enche demais a barriga da criança, porque se encher demais, ela vai ter esse refluxo. Quando ela se alimentar, nunca deite ela a cabeça baixa, sempre colocar a cabeça um pouquinho mais elevada, colocar o bebê para arrotar após as refeições, e aí lembrando, sem bater nas costas, sem sacudir, porque é a mesma coisa de pedir para ele regurgitar. A cabeça mais elevada, sem ficar sentadinho depois que ele come, movimentá-lo o mínimo possível após as refeições, não usar roupa apertada depois das refeições, nem sempre, né? Porque quando você aperta, aí ele regurgita.
E, de acordo com a Pastoral da Criança e da Sociedade Brasileira de Pediatria, sempre deixar a criança deitada de barriga para cima, tá? Muitas mães dizem que tem medo de colocar a criança nessa posição, por quê? Porque tem medo dela regurgitar dessa posição e se afogar com o golfo. Mas é muito mais fácil ela ter problema, ela deitando de bruços e ela ficar com a cabeça, com o rosto para baixo e ficar asfixiada, e de lado, que qual o risco dela ficar de bruços. Então, o risco dela ficar na posição deitada, né, de bruços, o risco é muito grande para ela ter problemas de asfixia. Se ela golfar nessa posição aqui, normalmente ela chora e aí dá para você escutar e você pode ir acalmar a criança. Então, essa é a posição mais segura para deixar a criança deitada, de barriga para cima. Aqui, gente, a gente tem o problema do amarelidão na criança, né? Que é a icterícia. O que é icterícia é o amarelidão. Também, do mesmo jeito da regurgitação e das cólicas, existe a icterícia fisiológica e existe a icterícia patológica, tá? As duas ocorrem por quê? Pela elevação anormal de bilirrubina no sangue. Bilirrubina é uma secreção produzida pelo fígado e também absorvida pelo fígado. Como a criança ela nasce, o fígado ainda não está completamente desenvolvido, ele não consegue metabolizar essa bilirrubina. E aí ela fica em excesso no sangue. Por isso que dá essa cor amarelada na pele, no olho, tá? É por causa desse excesso de bilirrubina no sangue. Essa é a fisiológica, tá? Normalmente essa fisiológica ela ocorre só depois de 48 horas que a criança nasceu. Então, normalmente é quando já está em casa. E é por causa dessa imaturidade do fígado. Que no máximo uma semana já está tudo ok, tá certo? Por isso que a fisiológica, a gente detecta a fisiológica muito mais pela época de surgimento. A fisiológica, ela normalmente ela surge 48 horas após ela nascer e ela dura no máximo uma semana, tá? E é causada por essa imaturidade no fígado, né, que é a imaturidade hepática. Já a patológica, não. Existem várias causas que podem causar a patológica, são graves normalmente, e a criança já nasce com icterícia, ela já nasce amarelada. Se não nascer logo de imediato, no máximo 24 horas ela já está amarelada. E é decorrente da hemólise das hemácias. O que é hemólise? Destruição das células vermelhas do sangue, tá? Normalmente é uma patologia séria. Então, de imediato já dá para perceber, tá? O RN prematuro, essa icterícia fisiológica, ela pode durar um pouco mais de dias, até 2 semanas, quando ele é prematuro. Por quê? Porque se ele é prematuro, gente, o fígado demora ainda mais para amadurecer, tá? Então, lembrando, a fisiológica, ela só ocorre após 48 horas de nascido, está relacionada à imaturidade do fígado, e a patológica já nasce com icterícia, ou aparece nas primeiras 24 horas, e está relacionada à destruição das hemácias, tá? E ela é caracterizada pela coloração amarelada da pele e das mucosas, né? Os olhos principalmente. Como é que a gente, em relação à patológica, gente, aí é com tratamento, depende do que é que está ocasionando essa icterícia patológica, mas a gente faz fototerapia, faz transfusão de sangue, então depende de cada caso, tá? Já a fisiológica tem como a gente prevenir, tá? Que é o banho de sol diário, tem que ser o banho de sol. A criança nasceu, ela já está estável, com 6 horas de nascido, você já pode dar banho no sol. É óbvio que tu não vai pegar o menino 1 hora da tarde e levar para o sol, porque a gente sabe que onde a gente mora leva uma judiação. Então, aquele solzinho mais frio do finalzinho da tarde e pela manhã. Que seja de 15 a 30 minutos, né? Esse banho de sol diário. Não é para dar banho de sol se a criança já tiver amarela. Não, a gente faz antes, para ela nem ficar, entendeu? E importante, ela tem que estar completamente pelada, sem roupa completo, tá? Sem a fraldinha, que aí até o banho de sol fortalece a pele, né? Então,
completamente sem roupa e dar esse banho diariamente. Por pelo menos uns 15 dias, 20 dias depois, até 15 dias, 20 dias depois que ela nasceu, tá? Então, essas são as intercorrências que pode acontecer com o recém-nascido. É importante que vocês passem todas essas informações para a mãe, né? À medida que ela vai perguntando, e mesmo assim, se ela não perguntar, vocês podem fazer tipo uma colinha, uma sequência e dar essas informações. Aqui, gente, eu trouxe a classificação do recém-nascido quanto à idade gestacional. Como eu já disse, vocês devem calcular a idade gestacional quando a criança nascer, para você classificar ela, se ela nasceu no tempo certo, se é prematuro, ou se passou do tempo de nascer, que é o pós-termo. Quem determina isso é a idade gestacional, por isso que tem que fazer aquele cálculo lá que a gente viu em saúde pública e também vimos em matéria, né? E como é que a gente sabe? É aborto quando nasce com menos de 22 semanas de gestação, tá? Então, 22 semanas de gestação não é aborto, é prematuro. Agora, com menos de 22 semanas de gestação é aborto. O pré-termo ou prematuro, que é a mesma coisa, gente, pré-termo e prematuro é a mesma coisa, é quando a criança nasce entre 22 semanas de gestação até 36 semanas e 6 dias. Por que que não é 37? Porque 37 ele já é a termo. O que é o a termo? Já nasceu no tempo certo. Quando é a idade da criança que nasce no tempo certo? Quando ela nasce com 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. E por que que não é 42? Porque 42 já é o pós-termo. O que é o pós-termo? Passou do tempo de nascer. Estudem questão de prova, viu? O recém-nascido, ele também pode ser classificado quanto ao peso. Eu até falei para vocês quando eu fui falar de medidas antropométricas, né? Mas só para repetir aqui, que o peso da criança também é fundamental para você classificar ele, tá? Então, o recém-nascido ele pode ser classificado em PIG, AIG ou GIG. O PIG, quando ele é pequeno para a idade gestacional. O AIG, quando é adequado para a idade gestacional. E o GIG, quando é grande para a idade gestacional. Quando ele é considerado PIG, gente? Quando ele pesa menos de 2,5 kg. Não é 2,5 kg, gente, é menos de 2,5 kg, tá? Quando é que é AIG? Quando ele pesa 2,5 kg até 4 quilos. E GIG é quando ele pesa mais de 4 quilos. Ó, 4 quilos é adequado, é AIG, tá? Agora, acima de 4 quilos e 1 grama, aí já seria GIG. Professor, e o que é esse negócio de percentil 10 e 90 e percentil 90? É porque a gente utiliza muito essa tabela, que inclusive tem na caderneta da criança, que é para acompanhar o peso dela, se o peso se está adequado ou não. Como é que a gente sabe? Por causa desses percentil. O P é de percentil. Então, existe o percentil 10, o percentil 50 e o percentil 90. O percentil 10 é a linha mínima que a criança tem que passar dela. Se a criança ficar abaixo dessa linha P10, que é o percentil 10, ela está com PIG, pequena para a idade gestacional, ou seja, o peso está muito baixo. Se está acima dessa linha P90, que é o percentil 90, significa dizer que ela está com peso muito acima. Então, ela é GIG. O adequado é que ela fique entre o P90 e o P10, de preferência acompanhando essa linha P50, que é o peso adequado. Por isso que, ó, o PIG é o percentil abaixo de 10, abaixo da linha 10. O adequado é o percentil entre a linha 10 e a linha 90. E o GIG é quando está acima da linha 90. Então, se vocês ouvirem falar de percentil, é só isso aqui, tá? Só a questão da tabela. E, por último, a gente tem a classificação ainda da criança prematura que nasce com menos de 2,5 kg, tá? A criança que nasce com 2,5 kg, abaixo de 2,5 kg, quanto menos peso ela tiver, mais complicada a situação dela. Provavelmente vocês devem ver isso em pediatria, quando a gente for falar de prematuro.
E uma das coisas que faz a criança ter alta da UTI neonatal, da UTIN, que a gente chama, é o peso. Todas as crianças de UTI neonatal, todos os dias de manhã cedo, são pesadas. E o peso é um dos requisitos para ela ter a alta da UTI. Então, isso é muito comum quem trabalha com UTI neonatal, tá? Então, o peso é muito importante. E quando a criança é baixo peso, né, que é o PIG, baixo peso ao nascer, que é o PIG, ela tem outra classificação, tá? Existe o baixo peso ao nascer, que é o BPN. Existe o muito baixo peso ao nascer, que é o MBPN. E o extremo baixo peso a nascer. Quando é que a criança tem baixo peso ao nascer? Quando ela pesa menos de 2,5 kg até 1,5 kg. Muito baixo peso ao nascer é de 1,5 kg até, aliás, menos de 1,5 kg, porque 1,5 kg é baixo, né? O muito baixo é quando tem menos de 1,5 kg até 1 kg. E o extremo baixo peso é quando pesa menos de 1 kg. Então, essa é também a subclassificação da criança em relação ao peso quando nasce com o peso abaixo, né, do recomendado, que é abaixo de 2,5 kg, viu? Então, esse é o questionário. E o nosso assunto acabou.